igreja, a parte de todas as outras formas de oração, porque são muitas as formas de oração, a igreja tem uma oração oficial, uma oração formulada oficial. Essa oração se chama liturgia das horas. Por quê? Porque ela vai santificando as horas do dia. E a primeira coisa para que você possa aprender a rezar a oração das horas é saber da sua estrutura oficial. E aqui eu vou apresentar um pouco dessa estrutura para que você vá entendendo. Não dá para falar sobre tudo aqui nesse nosso vídeo, porque o vídeo ficaria, eu acredito que umas 3 horas de vídeo. Então aqui eu só vou dizer os aspectos principais. Então, a primeira coisa que nós devemos saber sobre a liturgia das horas é que ela vem, não se assustem, mas elas têm esses 4 voluminhos aqui. São 4 volumes que são produzidos pelas livrarias católicas. Deixa eu deixar aqui. Tem aqui o 4º volume, 3º volume e 2º volume. Esses volumes, eles vão preenchendo o tempo durante todo o ano. O ano que começa no 1º domingo do Advento e vai até a festa de Cristo Rei. Então, todo o ano litúrgico é contemplado nestes livros. Existe um volume único, um volume que é resumido, mas esse volume resumido, ele não traz o ofício das leituras, que tem toda uma riqueza patrística, as leituras da Bíblia e as leituras dos santos padres, né? Os santos padres do 1º século até o 8º século, de uma forma selecionada. Então, se você tem os 4 volumes, você tem toda a liturgia das horas, durante todo o ano, até que seja renovado os livros. Não existe nem promessa para que seja renovada essa liturgia. O missal da liturgia da missa está sendo falado que ele vai ser renovado, e todo ano, né, a gente escuta falar que vai vir um missal novo, mas você pode esperar esse missal aí para um pouquinho mais para frente, né? Depois que o missal novo sair, aí você pode botar mais umas décadas aí para que saia a nova liturgia das horas. Bom, enfim, essa liturgia das horas em 4 volumes é toda a oração oficial da igreja. E essa oração oficial da igreja, em 4 volumes, se você opta por ter o volume resumido, o volume único, então você opta por ter uma versão mais reduzida. Por que surgiu esse volume? Porque os leigos não são obrigados a rezar a liturgia das horas, né? Essa liturgia das horas, os diáconos, no dia da sua ordenação diaconal, eles prometem rezar a liturgia das horas todos os dias. E, da mesma forma, os padres, os bispos, porque todos eles passam primeiro pela ordenação diaconal. Os seminaristas no seminário já vão praticando isso também, todos os dias são convidados a rezar, e os fiéis leigos também são convidados a rezar, mas não são obrigados a rezar, né? Se recomenda que se reze pelo menos a oração da manhã e a oração da tarde e a oração antes de dormir. Então você veja que estas orações que os padres, bispos, diáconos, papa, a hierarquia da igreja, são obrigados a rezar diariamente em todas as horas canônicas, os leigos não são obrigados. Então fizeram uma nova versão, uma versão mais resumida, retirando algumas horas. Aquelas horas que os leigos são mais recomendados a rezar, elas estão nessa liturgia, nesse volume único. Agora, aqueles que querem entrar em contato com toda a riqueza dessa liturgia das horas, precisam entrar em contato com esses 4 volumes. É bem verdade que existe um volume
que sai todos os meses pela livraria Paulus. Acredito que, não sei se as Paulinas têm esse volume também. Como tem a liturgia diária da missa, eles têm também a liturgia diária das horas, né? Para que é mais fácil, porque o manuseio deste livro é preciso um tempinho para que você se acostume a manusear este livro. Então, primeiro aspecto, saber que essa é a oração formulada da igreja de forma oficial. Aqui é a oração que nós nos encontramos com um rito próprio da igreja para a oração pessoal ou para a oração comunitária. Isso aqui não é uma oração pessoal somente. Você pode rezar em grupo, pode rezar no convento, pode rezar com os padres, mas não é uma oração que necessariamente tem que ser solene. É uma oração para que você vá santificando as horas do dia. Ao despertar, de madrugada, ou durante o dia, se reza o ofício das leituras. Depois, ao amanhecer do dia, até lá pelas 8 horas da manhã, você reza a oração da manhã. Depois tem a oração das 9 horas da manhã, ou a oração do meio-dia e a oração das 3 horas da tarde, que são 3 horas que são chamadas as horas intermédias, ou as horas intermediárias, ou simplesmente hora média, né? Mas você não é obrigado a rezar as 3 horas, você sabe que existe a oração das 9, das 12 e das 3 da tarde. Então você escolhe uma das 3 para rezar. Da mesma forma, você pode rezar as 3 se quiser, se tiver tempo, né? Por que neste horário? Porque às 9 horas da manhã, tradicionalmente, foi a hora em que Jesus estava ali diante de Pilatos, a hora que Jesus foi condenado. Ao meio-dia, a hora em que Jesus foi crucificado. Às 3 horas da tarde, a hora em que Jesus morre na cruz. É a hora da misericórdia. Então tem todo esse processo de condenação, flagelação, crucificação e morte na cruz. Depois a oração da tarde, que é ao entardecer, quando o sol está se pondo. E por último, a oração das completas. Essa oração das completas é a oração que completa o dia, por isso recebe este nome. Tem também nesse livro vigílias e outras questões. Mas vamos nesse primeiro momento conhecer esta estrutura, saber desses momentos do dia que nós temos, saber que nesses 4 volumes você encontra todos esses momentos do dia. Primeiro, o ofício das leituras, que pode ser de madrugada ou em qualquer outro horário do dia, oração da manhã, oração ou hora média, que são 3 horas médias, das 9 da manhã, do meio-dia e das 3 horas da tarde, a oração da tarde e a oração da noite ou a oração das completas. E são 4 volumes, porque o primeiro volume é dedicado para o tempo do Advento e Natal, o volume 2 para Quaresma e Páscoa, e o volume 3 e o volume 4 para todo o tempo ordinário, para todo o tempo comum, porque é um tempo que tem 34 semanas. Então, o volume 3 vai da primeira semana até a 17ª semana, e o volume 4 vai da 18ª semana até a 34ª semana, terminando com a festa de Cristo Rei. Então, assim nós temos esse conjunto da liturgia das horas. Nossos próximos vídeos, vamos ver então a estrutura de cada oração. Até lá!